Vai ser uma janela de movimentação, né? A gente imagina. Não, talvez como foram as últimas do Cruzeiro, quando o Cruzeiro contratou muito. A gente sabe, a gente fala disso há alguns dias já aqui, né, Di? 3, talvez 4 reforços aí no máximo para o Cruzeiro. Agora, com as eminentes saídas, né, a gente já imaginava também que o Dineno não poderia não ficar, assim como o Lautaro também, vamos falar disso. Caminho livre para poder assinar com o São Paulo e aí talvez o empréstimo, já vou inclusive dando a minha opinião, né? Por favor, eu quero a sua opinião. Para poder falar um pouquinho também da enquete do dia. Acho que pode ser bom para todo mundo, né? Talvez ele tenha um pouco mais de espaço lá no São Paulo, acho que não teria tanto aqui no Cruzeiro do técnico Leonardo Jardim, por mais que seja uma característica diferente, seja uma característica que ele não tem hoje tanto no elenco, né, com exceção do Bolassi, que também é bom no jogo aéreo, mas não é tão esse jogador fixo dentro da área, também joga um pouco mais aberto. Acho que pode ser bom para ele também, para ele recuperar um pouco mais a confiança e quem sabe aí ele tenha um pouco mais de espaço quando retornar. Acho que pode ser bom para todo mundo, né, um espaço um pouco maior para ele, com uma característica de jogo, pelo menos a gente ainda não viu, né, do Jardim. O Cruzeiro, e o Cruzeiro também não tem um jogador com essa característica, né? Talvez, aí já dando a minha opinião, seja o que mais me preocupa. Porque você precisa de ter esses jogadores, né? Para um sistema tático, uma mudança, é um jogador que por si só atrai marcação, porque ele faz pivô, ele entra pelo centro, ele tem um outro contexto, né? Que o Cruzeiro não tem. Então, eu, assim, fico na dúvida se para ele vai ser bom também no São Paulo, não sei se ele vai ter espaço. E aqui o Leonardo Jardim parecia até gostar do futebol dele, volta de contusão, conversava muito com ele ali, é um jogador experiente. Não sei, eu não, assim, a princípio não tô achando bom, mas obviamente pode ser que a gente vai ver no futuro que essa história muda. O que você acha, Lélio? Opa! Deixar o microfone aberto, né? Mas, Odimara, eu acho o seguinte, o Dineno, ele é um jogador realmente que ele tem características, assim, de um centroavante que sabe fazer o pivô, que é um bom cabeceador. Mas essas características, elas são distribuídas em outros jogadores. O Gabriel Barbosa, ele pode fazer um pivô, como o próprio Caio Jorge também, né? E aí o Bolassi, ele tem como uma característica dele, o jogo aéreo. Sim. Então, o Dineno, ele não é craque, mas também não é um cabeça de bagre. Isso. Eu fiquei surpreso com a saída dele e ele sendo liberado para defender o São Paulo neste segundo semestre. Se tudo correr bem, eu acho que ele nem volta para o Cruzeiro mais. E tem aquela Só para lembrar que o Calheri, que é o titular absoluto, está contundido. Tem um rapaz que anda lá fazendo seus gols, mas se o São Paulo procurou no Cruzeiro é porque a sua base, que geralmente, né, tem jogadores sempre à disposição do profissional, ali não encontraram com essas características e por isso ele está indo embora. Por isso que eu fico pensando, porque centroavante, né, tá tão difícil de contratar, né? Tão difícil. E assim, o Lélio falou de jogadores que podem fazer alguma coisa da função dele, mas ele reúne essas 3 funções, né? Ele sozinho reúne isso tudo. Não, a gente não sabe como ele voltaria da contusão, né? Não deu pra gente ver direito ainda. Mas, assim, os jogos que eu vi ele fazer com possibilidades, eu achei que ele foi muito bem. Então, assim, talvez por isso que eu fique na minha cabeça pensando se é realmente uma boa. O que a gente lembra do Dineno do ano passado, né? E aí a gente precisa lembrar que foram 3 contusões ano passado também. Então, ainda assim ele foi, o Lelhão lembrava bem isso. Do ano passado, o início do ano passado, ele foi durante um bom tempo ainda o artilheiro do Cruzeiro, mesmo lesionado por conta dos gols que fez, né? No Campeonato Mineiro e como foi importante naquele início do Cruzeiro. Então o Dineno foi importante de fato. Mas a gente, como o Lelhão destacou também, a gente tem, no elenco do Cruzeiro, a gente sabe que tem características também parecidas com esses jogadores, né? Tem o Dineno. Eu acho também, você falou da questão de no mercado ter poucas opções. Acho que o futebol hoje, ele não tem tanto esse atacante referência, né? Não tem os que são
dessa referência, a gente for pegar no Campeonato Brasileiro, por exemplo, Yuri Alberto, Caio Jorge, eles são atacantes que podem fazer isso, mas eles são de muita movimentação também, eles saem muito da área, né? Ele não, né? Ele já não tem tanto essa característica nenhuma, né? Pra sair da área com ele é um pouco mais difícil mesmo, é um atacante de área, né? Pra essa bola alçada mesmo, jogo aéreo que é mais forte, o pivô que é mais forte também dele. Então eu acho que talvez pro que pensa o Leonardo Jardim, talvez não seja interessante, pelo menos nesse momento. O Carlos Pascoal já está dando a sua opinião aqui no youtube.com/otempo, youtube.com/@otempo esportes. Ele está dizendo assim, que o Dineno nunca mostrou nada aqui, só andou machucado, vai com Deus, Série B tem milhares de centroavantes assim, com custo-benefício maior. Então ele é favorável aí à saída do Dineno. Eu acho que essas contusões dele também, elas tiveram esse peso, né? Até na identificação do torcedor com ele mesmo, né? Porque se querendo ou não, né, Lélio? 3 contusões difíceis, né? E o cara fora, ele não cria muito essa história com o próprio clube, né? É verdade, porque a rigor ele disputou mesmo pra valer o Campeonato Mineiro, onde ele fez os gols que ele tinha que fazer, sabe? E aí depois realmente teve dificuldade, teve a primeira lesão, volta, já se machuca no jogo em que ele estava voltando. Então aí fica complicado, né? Muito complicado. Mas é o seguinte, não é só o Dineno, né? Eu contava pro Rafa que hoje de manhã, a gente, né, buscando informações e tentando confirmar a ida, não ida, se ia pro, né? A ida a gente já tinha de ontem à noite, né? O Gabriel Moraes já tinha feito a matéria ontem à noite, falando que ele deveria ir por empréstimo para o São Paulo. A gente estava querendo confirmar se já tinha ido para exame, se não tinha, se tinha resolvido ou não, porque segundo ele só falta assinatura, mas ele precisava mesmo fazer os exames médicos.